Boa noite. Eu gostaria de ter tido um pouquinho mais de tempo para as atividades, assim, porque eu trabalho o dia inteiro, né? Chega à noite a aula. Corrido, né? Enfim, mas assim, não foi uma atividade difícil, não. Na estrutura de dados que eu tive mais problemas. Foi mais pegadinha. Realmente, a de estrutura de dados ela era um pouquinho mais, exigia um pouquinho mais de atenção de vocês, né? E, assim, eu tenho consciência de que o tempo é curtinho, justamente por isso que eu pedi só o item 1 da atividade, né? E agora, a gente já dispara outras atividades para o próximo período de entrega, sabe? Então, eu vou marcar uma data com vocês, e aí vocês vão ter mais um tempinho para fazer. Mas, em termos gerais, assim, todo mundo foi bem, sabe? Eu acho que não teve nenhuma nota abaixo de 400, se eu não me engano, não. De um total de 500, né? Então, eu considero assim, notas bem boas. O que eu quero fazer agora é a resolução desse exercício, sabe? Porque quando a gente propõe um exercício de aprendizagem, a gente tem alguns objetivos pedagógicos com ele, sabe? Então, toda vez que eu elaboro um enunciado, eu tento colocar ali naquele enunciado situações que vão fazer com que o aluno me mostre que determinados objetivos pedagógicos, determinados objetivos de aprendizagem foram atingidos pelo aluno, sabe? Então, não são objetivos meus, são objetivos que eu espero do aluno. E objetivos que foram atingidos por conta de conteúdo visto comigo ou de conteúdos vistos previamente, sabe? Em outras disciplinas ou no ambiente de trabalho de vocês e tal. Então, é uma maneira de eu sentir como é que tá isso. Então, todos os itens ali, aquela historinha toda, ela foi montada pensando em gerar uma situação em que vocês pudessem expressar o entendimento acerca de alguns conceitos, e na maioria deles são conceitos bem básicos da orientação a objetos, tá? E por conta disso, eu acredito que vocês tenham ido bem. Eu fiquei com alguns detalhezinhos assim me preocupando, né? Algumas pulguinhas atrás da orelha, não de algumas fragilidades que de repente estejam ocorrendo de aprendizagem. Então eu resolvi, a gente vai fazer esse exercício juntos, né? E a gente vai tirando dúvidas. Eu quero mais uma vez deixar claro que é uma situação completamente artificial esse momento em que eu entrego um texto para vocês e a partir daí vocês modelam, né, um diagrama de classes. Na vida real não é assim, né? Na vida real é um processo assim interativo e iterativo, né? O modelo de classes ele vai e vem várias vezes, são feitas entrevistas, são feitas reuniões. Com base no entendimento do problema é que ele é construído. Então, a gente não chega num local e recebe um texto, né? E a partir daí já faz o diagrama. Não é assim. Aqui eu precisei montar essa situação artificial por conta do nosso universo, que é um universo acadêmico, e a gente não tem muito, né, esse tempo e não tem esse vai e vem para discutir as questões, né? Então, assim, só para deixar bem claro que na vida real não é bem assim, né? Tem outras variáveis, tem outras fontes de informação que complementam o nosso entendimento sobre o problema. Então, não fica só na interpretação do texto, vamos dizer assim, né? Ele está dentro da parte de levantamento de requisitos ainda ou não? Faz meio que uma mistura, né? Levantamento de requisitos, porque é a hora que você fala com a área de negócio, né? A hora que você fala com o cliente, que você percebe as oportunidades que você tem de agregar valor à situação vivenciada lá pelo seu cliente. Porque, assim, quem é analista, quem faz as entrevistas, quem faz o levantamento de requisitos, ele tem um papel assim importantíssimo e precisa ser dotado de uma sensibilidade no sentido de entender a necessidade que o cliente está narrando para você e perceber o que às vezes a gente chama de necessidade latente, que o cliente não consegue verbalizar, mas que você capta como uma necessidade na hora que você apresenta para ele e ele fica mega feliz, entendeu? Então, eu já tive a oportunidade de atuar como analista de requisitos e foi um momento assim muito enriquecedor na minha profissão, porque eu consegui ter um pouco mais de sensibilidade
com quem está do outro lado, né? E às vezes abrir mão dessa nossa forma muito técnica de falar e tal, justamente para tentar pegar do cliente, principalmente essas necessidades latentes. Você sabe que tem alguma coisa que não está indo bem, né, com os aplicativos que ele tem lá para trabalhar, mas às vezes ele não verbaliza e você consegue detectar. Isso é um item muito importante. Os professores que trabalham nesse conteúdo de levantamento de requisitos, a análise de sistemas, a própria modelagem do sistema, eles melhor do que eu vão conseguir falar nisso, né? Mas às vezes eu percebo que, e eu fazia muito isso quando eu estava na graduação, era uma disciplina que eu não curtia muito, sabe? Às vezes eu ficava... No geral, quem mexe com programação não quer fazer essa parte. Exatamente, a gente não gosta. Por quê? Porque é complexo. É complexo você interagir com humanos, né? Eu sempre tenho em outra instituição onde eu trabalho, às vezes eu vou toda arrumadinha, não sei o quê, a minha coordenadora já sabe, hoje você teve reunião com humanos, né? Sim, tive reunião com humanos. Porque é muito complexo. Porque... é boa. Quando você vai ter reunião com humanos, você vai todo arrumadinho e tal, porque você já não pode chegar lá e espantar o coitado do cliente, né? Ele não tem culpa. Eu trabalho como analista de requisitos, né? Uhum. E às vezes eu falo, né? Que também... comento com colegas meus da faculdade. Eu gosto bastante dessa parte de requisitos. Eu gosto, na verdade, bastante de banco. Só que, assim, às vezes, não desmerecendo, porque eu acho que tem as suas dificuldades também, mas parece que a programação em si, às vezes, é mais fácil porque você trabalha com a lógica. É muito mais fácil trabalhar com a lógica do que trabalhar com pessoas, né? Então, às vezes, dentro lá da empresa que eu trabalho, quando você recebe um documento super detalhado, você vai pegar do zero, ou enfim, pegar um trecho de código ali, entender ele e mandar bala, entendeu? A lógica é sua, o que você está pensando, você coloca. Agora, o requisito não, você tem que trazer o que é de valor de outra pessoa e entregar para ele. Exatamente. E às vezes ele fala algo, pede algo para você, que na verdade não é aquilo que ele está querendo. Ele falou de um jeito, mas o que ele quer é uma outra coisa. Tipo, tem que ter esse feeling de ter essa sensibilidade que a senhora falou, de entender esses dois lados. E falando, será que não é isso aqui que você está pedindo? Exatamente. Vamos, antes de entrar no assunto, né? Vamos fazer relatos profissionais. E teve, assim, alguns projetos em que eu participei e que foram, assim, extremamente... que eu me enriqueci muito como profissional, foi quando eu consegui trabalhar em times ágeis, né, empregando o Scrum, que era uma equipe muito pequenininha, a gente tinha 6 pessoas nessa equipe, e que aí eu consegui fazer a interface muito boa, eu consegui trabalhar em 2 projetos como analista de requisitos, nessa categoria, nessa dinâmica, né, nos últimos 18 meses. E aí foi muito legal, porque eu consegui fazer a ponte entre o desenvolvedor, entre o analista de teste e entre o cliente. Porque normalmente são três segmentos assim que falam uma linguagem diferente, falam um idioma diferente. E batem de frente, né? E batem de frente, justamente por conta dessa dificuldade de comunicação, né? Então, poxa, para um codificador é desgastante, é frustrante ele ter que implementar uma rotina, sei lá, 3 vezes, porque o analista, o tester recusou. Mas se o tester não fez um bom plano de teste, não tem como o desenvolvedor desenvolver dentro daquilo que é esperado, né? Então, assim, a economia de tempo, se o desenvolvedor recebe um plano de teste adequado, é muito, muito bom, muito bacana, e ele segue a vida, né? Não tem que ficar toda hora retrocedendo. É que acaba que cai no desenvolvedor para resolver o estoura nele. É por isso que o desenvolvedor fala assim, putz, Deus me livre falar com gente, não sei o quê. Mas não é que a coisa precisa ser amaciada, né? E é frustrante também para o cliente quando ele vai lá na finalização da sprint, por exemplo, né? E que ele vai receber a implementação e ele está super ansioso, cheio das expectativas, e ele vê que o que foi implementado ali
está muito longe daquilo que ele pediu, está muito longe daquilo que ele imaginava, né? Então, são três áreas assim que têm dificuldades sérias de comunicação, porque conversam diferente. É interessante a gente falar isso, mas conversam de uma maneira diferente, né? E quando a gente tem a oportunidade de ser analista de requisitos, você meio que vai ficando poliglota, você vai entendendo o que cada um está fazendo e você fica apagando incêndio daqui, apagando incêndio dali, para a coisa fluir. Então, é bem legal. É que acaba que você tem que entender um pouquinho de código, né? Pelo menos essa vivência do desenvolvedor, né? Precisa. Se colocar lá no lugar dele. Aí acaba que você também tem que ter um pouquinho lá de conhecimento de teste, porque você fica testando, você testa muito, até você montar um RS lá, você reescreve ela sei lá quantas vezes, né? Uhum. Dependendo da demanda. E aí esse feeling com o cliente que às vezes ele não entende o linguajar técnico e a gente tem que traduzir, né? Exatamente. E isso é um ponto legal quando a gente trabalha com times ágeis, porque uma das premissas do time ágil é que a equipe ela tem que ser autossuficiente, né? Então, a equipe tem que dar conta de tudo, tem que dar conta do banco, tem que dar conta do teste, tem que dar conta do requisito, né? Tem que dar conta da codificação, tem que dar conta do gerenciamento de configuração. E aí, quando você está numa equipe assim, você meio que aprende a fazer tudo. E aí, isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. E o meu conselho é que vocês tentem experimentar essas várias nuances que a profissão nos dá, sabe? Eu gosto muito de análise de requisito. Bacana, mas se aventura um pouquinho no desenvolvimento, depois você volta, sabe? Vai lá e faz um teste, depois você volta. Até para a gente poder escolher especializar depois, né? Com certeza. Eu, por enquanto, eu tô bem perdido, porque eu gosto de todas as áreas. Eu gosto de todas também, tá? Eu tô nessa daí e, na verdade, eu gosto de todas, não. O que eu gosto mesmo é de código. Eu também. Eu tô me apaixonando agora pela parte de código. Código, né? Eu gosto, assim, muito. Eu acho legal, porque o tempo passa, né? À tarde eu tô trabalhando com essa parte. Estou no treinamento de desenvolvimento de sistema. Exatamente. E o tempo passa mais ligeiro, mas é gostoso. Muito gostoso. Mas, assim, se tiver que fazer outra coisa, a gente faz, e não é sofrimento, né? A gente não pode sofrer se tiver aqui em outra área, né? E eu já passei por todas, né? Até para infraestrutura eu já fui, pensa. Lá eu sofri, hein? Porque eu sou nula em infra, né? Mas fui. Fiquei 6 meses. Tipo, eu não sei como que existe uma área de redes, porque eu não consigo entender quem gosta de redes. Tem gente que ama. Nossa, tem números, mas não é o meu caso. Tem muita gente que gosta. Cara, nossa, é uma área que eu passo longe. Eu tenho que admitir que eu sou um fiasco. Desde a época da graduação, foi uma das disciplinas que eu mais penei para fazer, e desde então, sempre que eu tenho a oportunidade de fugir, eu fujo. Sinto muito ter fugido, né? Eu devia ter tido algumas situações que eu não pudesse fugir, porque daí eu teria sido forçada a aprender um pouco mais, né? Mas já passei por lá também. Mas eu tenho muita dificuldade de entender também algumas coisas da rotina lá dentro de infra. Eu não sei se é porque eu já não gosto e também eu não me interesso e nem leio muita coisa porque eu não gosto. Mas eu tenho uma certa dificuldade de entender também. A parte de rede em si, eu trabalhando na Oi lá, a gente mexia muito na parte da configuração em si da rede. Então, assim, a parte de configuração é legal também. É assim, o ruim é realmente você estar ali fisicamente, tem que mexer nos fios e tal, arrumar. Isso é ruim. Agora, a parte de você configurar a programação em si por trás da rede é bem interessante também, é bem legal. É bonito, né? Quando a gente sabe, né? Agora, quando a gente não, é igual um outro, você pega o equipamento, digamos assim, aí ele vai ter uma linha de comando. A maioria deles é em Linux ali, a configuração. Aí você usa ali no caso a gente usa muito o PUT, né, no caso. E aí faz a configuração tudo em o PUT simula SSH, né? Isso, em legal. SSH. Aí você usa muito em SSH as configurações, é bem legal. É bacana, né? Professora, duas perguntas. Pois não. Você vai dar uma revisão para nós hoje? Eu vou corrigir aquela atividade que vocês fizeram, por isso que a gente está aqui batendo papo agora, né? Não foi rolando, estamos batendo papo. E vamos fazer aquilo lá, e depois a gente vai retomar nosso exercício, né? Por quê? Porque a gente já está em época de prova, quando vocês pedem revisão, significa que eu estou comendo mosca no meu calendário.
Semana que vem. Não, na outra, né? Próxima aula. Meu Deus! Peraí, deixa eu ver. Peraí, um minutinho. Caramba, é muita avaliação nessa instituição, gente. Semana que vem, semana de prova. Semana que vem, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Aula já, né? Que coisa. Ah, olha só, estamos aqui já, né? Que beleza. É verdade. E aí eu ia te perguntar sobre a prova, se você vai dar uns dias antes, como é que você vai fazer? Não, eu tenho que liberar a prova, a professora Adriane já me orientou que eu tenho que liberar a prova de 48 a 24 horas de antecedência. Acho que eu vou liberar 48 horas, porque daí vocês têm mais tempo, né? Mais tranquilidade para fazer. Então, beleza, é isso mesmo. A prova já está pronta, a gente prossegue. E aí eu tiro dúvidas hoje. Então, a gente faz um exercíciozinho e a gente continua naquele exercício e aí vocês vão tirando dúvidas, a gente vai conversando sobre, tá? Então, eu vou fazer o exercício. A senhora vai liberar antes, então? Aí, tipo, vou liberar 48 horas. Então, realmente, conferi aqui no calendário. Quarta, né? A nossa aula é dia 29, né? Então, no dia 27, lá pelas 19 horas, a prova já vai estar disponível. Eu tenho que fazer isso lá no AVA. Só que aí vocês vão ter que dar um jeito de entrar no AVA, que eu tenho que cadastrar essa prova no AVA, tá? No dia 27, ela vai estar lá, disponível, tá? Como é que é a minha prova? Deixa eu só... Tem professor que vai pôr no AVA e também no Google Drive, dependendo, assim, porque para quem não tiver acesso, né? Mas quando eu perguntei quem não tinha acesso, só um aluno me disse que não tinha, e nessa última avaliação, todos os nomes estavam lá. Só a Ana Flávia, que eu estava procurando ela por Flávia e não estava achando. Mas todos os alunos estão com o nome no AVA. Logo, todo mundo está com a matrícula liberada e habilitada lá, tá? Então, eu acho que eu vou pôr no AVA, tá? Porque vai ficar mais fácil para eu lançar nota depois no AVA, entendeu? É isso. Mas se alguém tiver algum pipoco para conseguir pegar a prova, me avisa que eu mando. Como é que vai ser a nossa prova? Já vamos falar. Ela já está até prontinha aqui. Ela vai ser ao estilo desse exercício que eu passei para vocês agora, tá? A diferença é que, como eu quero que todo mundo parta do mesmo ponto, eu vou contar a historinha e vou colocar o modelo de classes, tá? Para não haver dúvida de interpretação de texto e coisas assim. Então, tem lá a historinha toda contextualizando a história, né? Como é que não é. E eu coloco o meu modelo de classes e é a partir daí que vocês vão fazer a aplicação e implementar as funcionalidades que eu pedi, tá? Então, é basicamente isso. Só mais uma coisinha, professor. Desculpa. Pois não, imagina. Você conseguiu lançar as notas? Uhum. Então tá. Na verdade, comi mosca, porque eu tenho 2 botõezinhos lá, salvar e publicar. E eu não sei por que cargas d'água, uma das minhas turmas eu só salvei, não cliquei no publicar. Daí ontem à noite eu entrei lá, publiquei, eu fiquei procurando todo mundo que tinha falado comigo, né? Tá aqui, mas o que aconteceu? Só da Ana Flávia que eu não tinha lançado, porque eu tinha procurado Flávia, né? Aí eu lancei a nota dela, mandei publicar, foi. Então, acho que foi. Aí, quando liberar a prova e tal, que a gente fizer, como que vai ser? A gente encaminha? Ou vai estar... Se for no AVA, tem que produzir lá dentro. Né? Manda lá pelo AVA. Como é que é a minha prova? Eu espero que esse AVA me dê condições de fazer. Eu vou subir. Eu tenho medo de dar pau nesse AVA, porque eu sou muito segura com ele. Não, vai dar não. Tenha fé. Eu subo um arquivo PDF lá do questionário, subo um arquivo PDF, tá lá a prova. Aí vocês fazem no Eclipse da vida de vocês, compactam o projeto e devolvem o arquivo. Essa é a minha expectativa com relação ao AVA, tá? Só, não vai ter, a minha prova não é daquelas que tem questões, sabe? Que você marca, avança. Não, é uma questão só. Você faz o download do arquivo, resolve no Eclipse e sobe um arquivo. Pronto, simples assim. Entendeu? Você vai deixar as instruções, né? Lógico. Né? Claro, vou sim. E assim, gente, nós temos meios de comunicação, né? Tô com dúvida, não tô entendendo. Escreve lá no grupo, manda um áudio e a gente vai sanando as dúvidas, tá? Fica tranquilo. Quer ler?
Bora lá, né? Bora lá, senão a gente termina o dia aqui e não faz grande coisa. Porque, professora, eu não confiaria tanto no Ava assim. Ah, meu Deus, olha o medo. Vou pensar, tá? Agora vocês estão me deixando com medo desse Ava. A gente fica com medo porque na hora que a gente mais precisa ele não funciona. É, né? Então, ainda mais assim quando vai ter bastante gente usando, né? Não, assim, eu vou organizar tudinho para ser enviado pelo Ava. Aí, beleza, você pegou tua prova, tá lá fazendo, não sei o quê, aí você tentou enviar e deu pau, deu erro. Aí você me avisa, fala, não, beleza, manda por e-mail. Aí a gente vai se acertando quem tiver problema, tá? Combinado. Não tem, ninguém vai... Só deixar uma estratégia B, se não... não, vamos fazer o planinho B aqui, tá certo, tá feito, né? Tudo na vida a gente tem que ter um plano B, porque senão lascou-se. Então, bora lá. Vou compartilhar aqui minha tela, tá? Para a gente conversar sobre esse exercício último exercício de avaliação. Tá aqui o textinho. Tem muitas, conforme eu falei para vocês, tem muitos objetivos pedagógicos aqui nesse exercício. O primeiro deles, interpretação de texto, né? Por quê? Porque vocês recebem demandas por escrito, porque vocês fazem relatório por escrito, porque vocês respondem questionamento por escrito, né? Se não estão fazendo isso ainda, farão sempre, né? É uma constante. Apesar da gente trabalhar com máquina, mas volta e meia a gente tem que fazer relatórios, a gente tem que fazer análises, sabe? Então, texto é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida, tá? E aí, o que eu queria saber aqui? Primeiro, era necessário saber identificar atributos, era necessário saber identificar classe. Tem dois conceitos que são extremamente importantes, que esqueci o nome, coesão, acoplamento e coesão, é importante esquecer o nome. Acoplamento e coesão são dois conceitos extremamente importantes na orientação a objetos, que nos ajudam muito a decidir o que fica numa classe e o que não fica nela, tá? E identificar herança, outros tipos de relacionamento entre as classes, tá? Então, era isso. Então, vamos ler junto o exercício e a gente vai modelando as coisas, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu marcador. Então, vamos lá. Um promoter deseja controlar todos os eventos dos quais participa e você, meu querido aluninho, já foi contratado para resolver esse problema. Então, você vai ganhar uma grana, mas você tem que fazer uma aplicação que atenda a esse promoter. Assim que começou o trabalho, você ficou sabendo que o cadastro de um evento necessita de... Aí tá, vou marcar aqui, ó. Identificador único, que é um código, a descrição, o local, a data de realização, né? Aqui ele fala que é para você usar um string, aqui ele está dando detalhes técnicos, né? Pula, daqui a pouco a gente volta nele. Quantidade de convites que foram colocados à venda, custos de organização e valor da entrada. Beleza. Foi informado também que existem sempre 3 valores de entrada. O primeiro valor é para entrada VIP, ou para entrada popular. O segundo, para entrada normal. E o terceiro, para os VIPs. Vamos parar a leitura aqui e vamos entender. O que é classe e o que é atributo aqui nesse trecho que a gente já leu? O evento. As entradas, o evento. E atributos são o identificador, a descrição, o local, a data da realização. Muito bem. Se a gente... Mais alguém ia fazer um comentário? Quem foi? Não? Não? Ó, quando a gente está na dúvida, a gente pega o sujeito em questão e tenta destrinchar essa criatura. Então, por exemplo, imaginem... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui... Fazer um...
Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo ativar minha caneta. Mas imagine que eu tenha pego aqui a descrição, tá? Descrição. E eu tô com dúvida sobre essa descrição. Será que ela é classe? Será que ela é atributo? Olha para ela e vê se você consegue detalhar, se você consegue fornecer detalhes sobre ela. Sempre os detalhes de acordo com o que a historinha está contando. Você consegue subdividir essa descrição aqui? Sim. Em quê? A descrição você pode colocar, na descrição pode ser o como vai ser o evento, então você pode colocar lá nele como o que tem, no caso, nessas questões de descrições. Você vai colocar um item, vamos dar um exemplo, a descrição seria, para mim, eu fiz assim, a descrição seria o tipo do evento, né, tipo de evento, e aí dependendo do tipo de evento, eu teria uma outra, no caso o atributo dele do custo desse evento, né? Porque você está colocando na descrição em si do evento que você vai saber o custo dela. Não. E com ela também você vai ter a quantidade de ingressos, no caso, a quantidade de convites seria, no caso, a capacidade do local, do evento em si. Foi então, mais ou menos isso que eu coloquei. E aí a entrada. Aí dentro da entrada tem os itens da entrada, que seriam os valores em si específicos de cada um. Tá, não, você já expandiu o seu universo de análise, né? Vamos lá, o campo descrição evento, a descrição do evento. Se você só pudesse olhar para ele. Peraí, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, nas nossas anotações. Tá aqui. Tem um campinho aqui, descrição. Nossa, a letrinha miserável, né? Tá aqui, a descrição do evento. Eu vou puxar algumas flechinhas aqui. O que nós estamos fazendo aqui é desenvolver a capacidade de análise, tá? Então, quando a gente está falando de capacidades pedagógicas, né? Quando o professor monta algumas atividades, ele está querendo que vocês desenvolvam algumas competências. E essa que nós estamos fazendo agora é a competência de análise, tá? Se a gente olhar no dicionário, o significado de análise é subdividir um elemento em partes menores e tentar entender esse elemento. Então, quando eu falo assim, ó, olha para o campo descrição, ele é composto de alguma coisa? A gente consegue detalhar a composição da descrição? Você consegue quebrar a descrição do evento em partes? Eu olhando... Ou ele é... Deixa eu só complementar, que talvez eu não esteja sendo suficientemente clara. Você consegue quebrar ele em partes, ou ele é uma informação primitiva. Ela não pode ser quebrada, mas ela ajuda a compor um objeto maior. No caso, ela ajuda a compor um maior, né? Nessa questão em si que a senhora está falando. Exatamente. Então, quando a gente está descrevendo... uma informação de algo. Isso, perfeita a sua colocação, perfeita. Ela é uma informação de alguém. Eu não consigo quebrar ela em partezinhas. Então, se eu chego nessa constatação, é bem possível que esse camarada aqui seja um atributo. Nossa, querendo escrever de lado. É que no meu caso é isso mesmo. Então, eu fiz ele um atributo da classe que eu criei, que seria tipo de evento. Perfeito. Então, ela é um atributo de alguma classe. Maravilha. Então, a gente já conseguiu... Então, veja, esse nosso processo de análise aqui, quando a gente analisou a descrição, a gente observou que não deu para dividir ela em pequenas partes, porque ela não é composta de pequenas partes, mas ela compõe um ser maior. Maravilha. Quem é esse ser maior? Vamos chegar lá. É diferente de local, porque local eu posso ter... Ele é composto. Agora, então, o local. Endereço e tudo mais. Né? Isso. Rua. Aí, o local, a gente pode imaginar realmente que ele é composto, né? Porque ele tem rua, número, bairro, cidade, estado, né? Então, você pode quebrar o local em mais partes. Então, se você quiser ter uma classe local, pode. Essa foi uma das minhas dúvidas, porque assim... Se eu levar para a parte de banco, eu obrigatoriamente preciso quebrá-lo. Se eu levo para a parte do código, não é necessário dentro das condições que foi solicitado, pelo menos esse foi o meu ver. Dentro das informações que foi, né, do objetivo final
do que ele precisa, eu não preciso quebrar o local em várias coisas, porque para ele o que interessa é eles ter esse gerenciamento, essa gestão dos eventos. Exatamente, chegar na festa. Esse é um ponto em que, lembra que eu comentei, né? Na vida real, só em um texto não seria suficiente. Então, esse seria um ponto que você teria anotadinho e você ia perguntar a alguém, né? Verificar realmente as reais necessidades. Eu aceitei local do jeito que veio, tá? Então, cada um deu a sua interpretação para essa possibilidade aqui. Então, do jeito que veio, eu aceitei. Mas é importante, independentemente da gente considerar que o local pode ser quebrado em partes menores ou não, é perceber que local faz parte do evento. Me ajuda a compor o evento. Tá? Então, assim como o identificador e assim como a descrição. Ele é uma característica do evento. Então, é isso que eu ia comentar, né? Porque aí, no caso, a descrição, o local e a data, você pode colocar em uma classe evento, né? No caso aí, você falou a classe evento, né? Exatamente. Aqui. Então, a gente está analisando, né? Em caso, pedacinhos por pedacinhos, e a gente está entendendo, ó, legal. Eu posso subdividir o local tranquilamente, mas eu não posso perder de vista que o local compõe o evento. Portanto, ele vai ser um atributo do evento. Assim como a descrição. É a descrição de quem? É a descrição do evento. O identificador único. É o identificador único de quem? Do evento. A data de realização. Também é um campo que, se a gente precisar, a gente pode quebrá-lo em dia, mês, ano, né? Horas, segundos, se ele for um timestamp, dependendo, né? Legal, se eu quiser fazer isso, até posso, mas eu não posso perder de vista que a data de realização do evento. Eu estou fazendo essa repetição só para vocês perceberem que são atributos de alguém maior. Quem é esse alguém maior? É o evento. Então, o evento, se a gente parar para pensar, vamos voltar lá na nossa... Se eu conseguir, né? Aqui. O evento, se a gente faz essa análise, né? Então, eu posso pensar no evento como sendo algo, vou até fazer ele grandão aqui assim, como sendo algo composto de partes. A gente já identificou uma parte ali, por exemplo, o identificador único, né? A descrição, o local, a data da realização, né? Então, isso aqui são partes de quem? Partes do evento. Então, quando a gente olha para um ser, quando a gente olha para alguém dentro da realidade e percebe que esse alguém pode ser quebrado em partes menores, existe grande probabilidade desse ser, desse elemento, ser uma classe. Tá? E quando a gente olha para algo, para um ser, para um elemento dentro da realidade e percebe que ela não precisa ser quebrada, não é vital que ela seja quebrada, então ela é um atributo. Tá certo? Então, esse joguinho que a gente tem que fazer, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui na história. Então, tá. Então, aí, ó. Então, a gente já colocou até a data da realização, né? Aí, aqui, ó. Quantidade de convites colocados à venda. É uma informação que ajuda na descrição do evento. Se eu perguntar quantos convites foram colocados à venda no baile de formatura da ciência da computação da Uniderp, aí vocês vão falar, 1.000 convites. Um deles foi dado para mim. Então, é uma informação que ajuda a descrever aquele evento, certo? Então, a quantidade de convites colocados à venda também vai ser um atributo da classe evento, certo? Concorda? Ele seria um item da descrição, né? Ele é uma composição da descrição. Por que você diz que a quantidade é uma composição da descrição? É porque a descrição do evento, ela me cita o que vai ser. E dentro do que ela vai me citar o que vai ser, eu tenho Bom, na minha cabeça, tipo, a quantidade... A descrição, ela vai me falar que evento que é. Então, se ela esse é o nome do evento. Sim, só o nome. O nome do evento. Show do Roberto Carlos. Então, aqui para mim a descrição seria algo mais
abrangente, né? Dizendo como assim, como que a festa vai funcionar, tipo, o que é a festa, quanto, né? Tipo, aí dentro dele teria a capacidade de gente, tipo, já que eu tenho um local onde que vai ser, porque eu não posso ter né? Tipo, 1000 convites para um espaço que só cabe 100, entendeu? Dando um exemplo. Então ele é um conjunto da descrição. Sim, foi o que eu pensei. Você deu asas à sua imaginação, né? Então eu fui. Tá. Eu vi lá, o seu diagrama ficou bem, bem complexo, assim. É aquilo que, assim, o texto em si, né, ele não cobre tudo, né? E aí vocês foram dando asas à imaginação, né? Na vida real, o que acontece? Quando chega nesse ponto de você falar assim, não, a descrição é isso, é isso, é isso, é importante você conferir com o seu cliente, tá? Pode ser, pode não ser. Muita coisa na descrição e nem precisa, entendi. Exato. Às vezes você está acrescentando uma complexidade grande lá e o cliente nem estava pensando nisso, sabe? Essa descrição é um campo aberto, eu posso colocar o que eu quiser. Um texto lá, um texto que diz o nome do evento, entendeu? Tipo, churrasco na casa da Ana Flávia no sábado. Beleza, o evento. Então, é isso. Quando eu coloquei aqui, só tinha essa intenção, tá? De novo, é um ponto que eu vou anotar aqui. Quando eu usar esse exercício novamente, talvez eu dê mais um detalhe sobre ele, né? Já que deu margem para múltiplas interpretações, né? A linguagem escrita é assim, né? Bom, mas de qualquer forma, voltando aqui. Então, quando eu coloquei aqui quantidade de convites, é um número inteiro. Tipo, vai lá na casa da Ana Flávia cabem 100 pessoas tranquilo na piscina dela. Então, a gente vai para lá no churrasco. Então, quantos convites a gente vai colocar à venda, sabe? É um número inteiro, simples. Aí vem custo de organização e valor de entrada. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que todos esses dados pelos quais nós passamos aqui, eles ajudam a compor o evento que eu vou promover. Então, vamos colocar todos esses atributos dentro da classe evento por enquanto, tá? Depois a gente vê se a gente vai trocar ou não, tá? Então, deixa eu ver se eu coloco aqui. Estacionou um carro aqui na frente da minha casa com uma música terrível. Quantidade de convites, tá? Custo da organização. Tá muito ruim isso aqui. Peraí, gente. Então, vamos fazer aqui. Eu tô com o diagrama aberto aqui. Vamos melhorar essa situação aqui. Quer falar? Faz o diagrama que eu acho que pelo amor de Jesus, né? Vou dar uma esticada aqui nesse troço. Se o churrasco for na casa da Flávia, esse custo vai ser bem alto, hein, professora? Vai ser alto, é? Vai. Ir para São Paulo para o churrasco é complicado. Tá longe, é? Partiu. Um aviãozinho. Não, já vai de busão mesmo, à noite viajando aí, tá bom. Não, o pessoal do TI é tudo rico. Tudo rico, tudo. Pô, fica só. Então vamos lá. Traz a carne. A senhora traz as bebidas. Isso aí, vamos lá. Churrasco de ovo. Adoro ovo, hein? Então vamos lá. Coloquei o ID aqui, tá? Deixa eu dar uma esticada. Eu não sei usar direito esse, mas eu não tenho nenhum outro instalado aqui, tá? Então, eu queria fazer ele aumentar, mas... Bom, vamos lá. É do lado do professor. Tá. Professor, essa ferramenta que você está usando, tem ela online? Ela é online, é Ground.io. Ela é online, é do legal. Google. Comprei do Google. É ruim, tá? É ruimzinho, mas... Tem o Atlas também, que é melhorzinho. Mas eu gosto até, acho que ela é prática. Ele não estica do jeito que eu quero, sabe? Mas é porque eu não sei usar, né? Para ele esticar, para você abrir ele, você tem que deixar o pontinho, tem que ficar amarelo. Clica na linha de cima. Clica dentro dele da célula. Aqui. Aí, tá vendo? O pontinho amarelo, se você puxar o pontinho amarelo, ele aumenta aí a linha do evento. Tipo, para baixo. Entendeu? Aí, agora você entendi. Então tem que fazer um pontinho amarelo, vai aparecer aqui, nesse camarada aqui. Como é que ele aparece, gente? Fica dentro de onde está o integer e tal, que você tá aí. Aí, professor, para inserir mais um, você clica na célula. Tá aqui. Aí vai aparecer uma setinha azul, vai até o canto aqui da barra. Aqui? Né? Isso, aparece uma setinha azul, tá vendo? Aí você escolhe se quer acrescentar mais um ainda.
Ok. Vamos lá. Tá. Estão ajudando aí, né? Só tem que tirar a descrição lá de cima para poder ficar certinho. E acrescentar mais uma linha. Bom. 1000 a 0. Aí, descrição é tudo minúsculo. Descrição. String. Tá? Aqui. Tô ficando esperto. Descrição. Local. Também string. Eu vou colocar aqui o descrição, o local, como sendo string. Mas, se fosse o caso de você querer quebrá-lo em outros, você poderia ter uma classe do tipo local também, entendeu? E aí você coloca aqui o atributo e fala, ó, esse cara aqui é do tipo local. Que foi como a gente fez na aula passada, no exercício lá do nosso salão de beleza, onde no atendimento a gente colocou um atributo que é do tipo cliente, tá? Então aí é conforme vocês vão querendo, tá? Ó. Opa, ixi, coloquei no lugar errado. Vou escrever, porque eu sou ruim, eu não sei arrumar isso. Quantidade de convites. Vou colocar aqui PTD convites. Eu vou dizer que ela é do tipo integer, porque você não vende um convite e-mail, né? Então, né? Então, a gente bota aqui. Que mais? Vou botar aqui. Quantidade, custo da organização e valor da entrada. Esse valor da entrada a gente vai falar mais sobre ele, mas vou colocar ele aqui, tá? Custo da organização. Vou colocar aqui custo, organização. Eu vou colocar double, tá? Porque é um valor. Vai ter. Integer está escrito errado. Double. Tá? E vou colocar aqui valor da entrada. E aí a gente vai voltar lá no texto para conversar sobre ela, tá? Então, por hora, percebam, essas informações aqui, elas podem até ser representantes de outra classe, não tem problema. Mas elas estão aqui porque elas ajudam a caracterizar o evento, tá? E aí a gente volta e dá uma olhada aqui no texto. Valor da entrada. Aqui embaixo. Foi-lhe informado também que existem 3 valores de entrada. Eu até marquei aqui, que existem sempre 3 valores de entrada. Então, não importa qual seja o evento, esse promoter sempre coloca entradas de 3 tipos, com valores diferenciados, né? Então, o primeiro valor é o valor que quem comprar a entrada do tipo popular paga, o segundo, a entrada do tipo normal, e o terceiro VIP. Então, tem 3 valores, qualquer evento que eu venha a fazer. Se fosse uma situação em que pode ocorrer ou não, a gente poderia até usar uma solução mais rebuscada, mas como é sempre, se é sempre, cara, coloca aqui 3 atributos, ou coloca aqui uma lista de valores, entendeu? Porque eles vão compor, tá? Eles vão compor o meu evento. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor entrada pop. Popular, vai ficar um nome grande, mas não tem problema. Valor entrada. Gente, o que aconteceu? Valor entrada normal. Ctrl E. E o outro valor entrada VIP. Tá bom? Então são 3 valores. Beleza, 3 valores. Qualquer evento que eu fizer vai ter? Vai ter, tá aí, tá beleza. Tá? Aí, tocando barco. Alguns destes eventos, legal. Alguns destes eventos são festas open bar. Possuindo, assim, além de todas as informações acima, uma relação de 4 bebidas que serão servidas. Então, assim, pergunto, open bar é um evento? Sim ou não? É um evento. É um evento. É um tipo de evento, né? É um tipo de evento. É um evento que, além de tudo que acontece com os outros, tem lista de bebida.
Uhum. Então, o que a gente depreende disso? Que existe uma herança aqui. Um evento open bar, ele vai herdar tudo aquilo que qualquer evento possui e terá a sua listinha de 4 bebidas. Tá? Então, aqui rola uma herança. Então, bora lá. Vou botar uma outra classe aqui. Que eu vou chamar de open bar. Tá? Oi? Eu pensei assim, ó. Eu criei o open bar dentro de evento. Dentro de evento? Como atributo. E eu coloquei que ele é booleano. E aí eu criei a classe bebida, né? Que lá na frente vai ter, como herança de evento. Bom, vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Tem coisas que dá para ser aproveitada e tem coisas que não. Vou tentar desenhar aqui no nosso bloco de anotação aqui. Então, você fez assim, você tem aqui aqui você tem o teu evento, e aqui dentro você colocou um open bar, não sei se dá para ver aqui, que é um boolean. Uhum. Beleza. Se for verdadeiro, ele vai te levar lá para a bebida. Para a bebida. Se não? Então, se não te leva para nada, né? É. Tá. É um viés, né? Um viés relacional forte aí, né? Seu pensamento está no mundo relacional, essa parte que eu entendi errado, então, porque eu imaginei que a bebida seria para qualquer evento, mas quando é open bar ele tem umas descrições. Né, pois é, vocês nem eu sinto muito, tá? Ó, dói meu coração, mas isso aqui não, tá? No mundo relacional, se a gente estivesse trabalhando com banco, tal, até poderia ter. Mas se a gente tem a possibilidade de fazer herança, então a gente vai usar, tá? Foi colocado nesse texto aí com o objetivo pedagógico de a gente implementar a herança, tá bom? Vamos voltar no texto. Funciona? Oi? Assim também funciona. Funciona. Só que aí você vai ter que fazer lá um teste condicional, né? Para ver se ele é open bar ou não, e aí fazer a relação com a bebida, se for o caso, né? Sim. Funciona. Você vai lá, vai ter um pouquinho mais de trabalho no código, mas vai ter. E aí você não vai estar fazendo uso de uns fundamentos da orientação a objetos, né? Então, como aqui a nossa disciplina ela é OO, então a gente vai forçar neles, tá? Mas vamos lá. E aí teve uma. Vamos voltar para a gente fazer a interpretação aqui para ver se o texto ficou confuso mesmo, dando margem a interpretações, sei lá, diferentes, né? Vamos lá. Alguns destes eventos são festas open bar. Alguns. Possuindo, assim, além de todas as informações acima, uma relação de 4 bebidas que serão servidas. Veja que aqui não está falando que todo evento tem bebida. Aqui está falando que quem tem bebida é open bar. Né? Pelo texto aqui. Não sei se ficou confuso, né? Então, ó, possui, além de tudo que eu já descrevi acima eu não falei nada de bebida. Então, ele possui tudo aquilo, mais as bebidas. As informações da bebida, por sua vez, são nome, teor alcoólico e valor unitário. Então, vejam, aqui a gente tem algumas considerações a fazer. Eu consigo detalhar a bebida, não consigo? Ó, se eu olhar para essa bebida, tem nome, tem teor alcoólico, tem valor unitário, e eu sei que dentro dessa minha aplicação, eu vou ter que trabalhar com vários objetos do tipo bebida, né? Porque cada evento usa 4, né? Então, pode ser que meu evento, pode ser que o cadastro de bebidas seja muito grande. Então, eu vou ter que ter uma lista de bebidas lá criada para poder suprir os meus eventos open bar. Então, nesse caso, eu posso pensar que a bebida vai ser uma classe. E quais são os atributos que eu vou colocar dentro dessa classe bebida? Esses que eu estou colocando aqui, ó. As informações da bebida são, isso aqui está pronto, nome, teor alcoólico e valor unitário. Então, vamos escrever aqui a bebida e a gente vai juntando todo mundo que está perdido aí. O open bar eu larguei aqui paradinho. Vamos botar, já volto nele, tá? Vamos pegar, opa.
Vamos botar aqui a bebida. Ó, bebida, né? Campos da bebida, né? Nome da bebida. Pode ser água, tá? Teor alcoólico é 0 na água, se por caso. Pode ser qualquer coisa. Refrigerante. Nome. Teor alcoólico. Eu vou colocar um valor double, porque pode ser quebrado, né? 4,5, por exemplo. E valor, né? O valor que essa bebida custa. Isso aqui é bebida. Vamos voltar aqui para o evento Open Bar. Então, lá no evento Open Bar, o que ele tem a mais dos demais eventos é essa lista de bebidas. Então, eu vou colocar aqui, ó, um atributo chamado bebidas. Qual é o tipo dele? Eu vou colocar que ele é do tipo da classe bebida, mas vou colocar um par de colchetes aqui para deixar bem claro que é uma lista, tá? Uma lista de bebidas. Vamos botar aqui os relacionamentos. Eu queria tirar essa... Queria fazer um relacionamento reto aqui. Nossa. Enfim. O open bar, então, está relacionado com bebida, tá? Eu queria fazer essa linha sem essa seta aqui, mas eu não estou conseguindo. Então... E agora vamos aqui para o evento. Como é que é essa história do evento? O evento, ele é a classe mãe e ele tem como filho o open bar. Tá certo? Então, deixa eu arrastar ele para cá, só para ficar mais bonitinho. Vamos tentar achar aqui qual que é o relacionamentozinho aqui de herança. O que é que eu tenho? Aqui. Não, essa implementação. Gente, cadê? Vamos botar esse aqui. Vamos ver como é que fica. Professor, a segunda linha ali você passou, está escrito parent, entre as linhas, a segunda da segunda linha. Aqui. Não, ali, ó, tá vendo que tem umas linhas ali, né? É o de cima, esse aí. Aí, ó, volta de baixo, tá parents alguma coisa lá, ó, parents. Aí, ó, parents e children, em cima. Um acima. Não é... Bom, vamos botar ele. Deixa eu rodar, ver se eu consigo rodopiar ele. 1.0, hein, gente? Tá, classe mãe, ele usa a anotação toda própria, mas tá bom. É o pai, né? Deixa eu ver se eu trago ele aqui para baixo, para ficar mais bonitinho. E o filho. Tá aqui, ó. Tá, essa é a classe mãe, essa é a classe filha. Normalmente, a gente representa com aquele triângulozinho aqui em cima. Não é esse, não tem, mas aqui nos atende. Muito obrigada. Então, aqui, ó, classe mãe, classe filha. Certo? Quando eu instanciar open bar, eu vou estar colocando dentro do objeto open bar todo esse montoeiro de coisa aqui do evento, mais a listinha de bebidas dele. Agora vem uma pergunta. Essa classe evento aqui, ela pode ser uma classe abstrata? De acordo com o texto que a gente viu ali? Acho que não, professor. Quem está na dúvida, vamos pensar, qual que é a definição da classe abstrata? A classe abstrata, ela não está completa, né? Isso, ela não está completa. E não estando completa, ela não pode ser instanciada, né? Então, eu não posso colocar em local, em nenhum lugar, eu não posso escrever um comando assim, ó. Por exemplo, eu não posso fazer aqui, ó. X igual... Se ela fosse abstrata, eu não poderia fazer isso aqui, ó. New evento. Isso aqui é o método do construtor, né? Como que eu vou construir um objeto inacabado, né? No nosso caso, a gente vai ter objetos do tipo evento. E a gente vai ter objetos do tipo open bar. Então, a gente precisa ter condições de executar chamar esses dois métodos construtores, tá? Esse aqui é a classe mãe, né? Parent.
E esse aqui é a classe filha. Ambos podem ser executados. Então, aqui não tem a história de classe abstrata, não, tá? Porque elas têm que estar prontas para serem usadas. Ok? Por conta do texto que está ali, né? Do enunciado. Se eu mudar o enunciado, de repente a situação mude. Ok? Então, a gente tem aqui, então, essas são as classes, open bar, bebida, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui o texto. Então, a gente já foi até aqui, né? Aí continua. Além disso, o promoter, estamos aqui embaixo agora. Além disso, o promoter deseja que em todos os eventos fique cadastrado o número do seu telefone. Como é muito requisitado, então veja, o único dado que o promoter quer que esteja lá dentro da aplicação, nos cadastros, é o número do telefone dele, tá? Como é muito requisitado, precisa de um meio que, quando esse telefone for alterado, todos os eventos tenham a informação atualizada. Esse aqui talvez seja um parágrafo de difícil interpretação, porque eu queria aqui que vocês percebessem que o atributo telefone, ele é uma informação do evento, porque é o telefone do promoter que está organizando este evento, certo? E como é um dado que, se eu mudar para um evento, tem que mudar para todo mundo, ele é um atributo da classe evento e não dos objetos evento. Perceberam a diferença? E existe uma palavrinha, um modificador que a gente coloca antes desse atributo, que vai fazer com que ele seja um dado da classe e não do objeto. Vocês conseguem se lembrar qual é? É o static lá que coloca? Exatamente, é o static, tá? Então, vejam, o promoter pediu que o telefone dele, vou colocar aqui, fone, promoter, esteja em todos os eventos. Então, enfia ele aqui na classe evento. Eu vou colocar o telefone aqui, string, tá? Porque ele é uma sequência numérica. E essa peculiaridade vai falar o seguinte, olha, eu não quero... como é que a gente diz quando se uma informação ela é replicada em vários locais, imagina que eu tenho a minha idade aqui no cadastro de professores, aqui é a minha idade. Aí eu tenho 15 aninhos. Aí eu tenho lá um cadastro de professores, eu tenho um cadastro de tutores dentro da mesma universidade, tá? E lá eles colocaram uma outra idade para mim. E aí eu tenho um cadastro de pesquisadores dentro da universidade. E aí lá eles colocaram a minha idade real, certo? Então, vejam, a informação, ela é única, ela é idade. Ela é a idade. Só que se ela está replicada em vários lugares, eu preciso garantir a consistência. Todos os lugares precisam ter a mesma informação. Porque pior do que não ter uma informação é ter informação desencontrada. Porque quando você não tem a informação, você tem a certeza de que você tem que ir atrás dela. Quando você tem uma informação desencontrada ou errada, ela pode te levar a decisões equivocadas. Então, quando a gente está trabalhando com dados, a gente precisa minimizar a quantidade de locais onde uma mesma informação é guardada, tá? Então, por exemplo, eu poderia arrancar isso aqui e criar um único lugar assim, que fosse cadastro do funcionário em um único local, e lá eu mantenho esse dado consistente. Se eu tiver que fazer alteração, eu vou em apenas um lugar, e uma vez alterado, todo mundo que precisar saber a minha idade vai ter essa informação arrumadinha. É a mesma coisa que ocorre com o promoter. O promoter quer que o telefone dele esteja sempre atualizado. E ele não quer se preocupar com inconsistências. Então, ele falou o seguinte, mudou para um, tem que mudar para todo mundo. Então, é uma informação que não pertence ao evento.
Por quê? Quando a gente tem... imagina que a gente tem aqui o evento 1, a gente tem aqui... Eu estou fazendo um monte de desenho que vocês podem falar que é desenho bem bobo, tá? Mas um evento 3, certo? E se em cada um deles eu tiver um fone aqui, fone aqui, pode ocorrer aquele problema de inconsistência. Então, eu preciso tirar essa informação não pertence ao objeto, mas pertence à classe. A classe. Então, tem um campinho aqui apenas, onde eu vou colocar o telefone do promoter, certo? Esse objeto, quando ele precisar, ele acessa aqui. Esse objeto acessa aqui. Esse objeto acessa aqui. Se um deles, por exemplo, esse cara aqui chamou o método set telefone, veio aqui e trocou para 222, tudo bem, todos os demais objetos vão compartilhar da informação já alterada. E a gente tem uma situação, um instrumento muito fácil para poder trabalhar, que já foi dito aqui, que é o modificador static, certo? Então, eu não sei muito bem como é que a UML trata essa questão do static, mas eu vou colocar aqui na frente, static, tá? Só para deixar bem claro que é uma informação da classe. Ok? Tudo bem? Professora? Pois não. Essa informação desse telefone, desse promoter aí, ele poderia estar numa classe, num banco e tipo assim, o objeto evento consultar nessa classe, essa tabela no banco de dados? Poderia. Na verdade, a ideia é que depois todas essas classes aqui se convertam a registros dentro de um banco de dados, né? E aí você poderia ter, inclusive, ter lá o cadastro do evento, o cadastro do promoter, né? Com outras informações dele, nome, endereço dele, alvará de trabalho, CNPJ e o telefone. E aí todos esses eventos se vinculariam a ele através de uma chave estrangeira, né? E aí pegaria esse telefone atualizado também. Então, tá? Professora, foi por isso que eu pensei lá no que eu fiz, né? Eu coloquei o cadastro, um cadastro que é cadastro de evento e o outro cadastro do promoter. Já que eu tenho o código do evento, eu vinculei lá no cadastro do promoter, tipo, o código do evento que vai estar no nome dele, digamos assim. Então, todos os eventos que estão com o nome dele vai ser atualizado no cadastro dele. Sim. Teve alunos aqui que fizeram, entendeu? Como você, criar uma classe evento sem problema algum. Vamos até fazer uma simulação aqui. Ô, professora. Oi, pois não. Ainda estou na dúvida desse negócio do open bar. Porque, tipo, por exemplo, da forma, né, que eu coloquei, dentro de evento, eu vou ter processos que tipo, eu não vou precisar, talvez, do dado da bebida. Por exemplo, sei lá, recebi uma mensagem para o usuário lá, para o porteiro lá, para o cara que está lá na frente. Evento open bar, por exemplo. Então, se eu fizer dessa forma, que tá aí, tipo, mesmo que, por exemplo, eu tenho um evento que não é open bar, mas eu vou olhar para informação de bebida, por exemplo, sei lá, eu vou ter que, tipo, fazer essa busca completa. Tipo, mas se eu tenho lá dentro de evento a informação, se aquele evento é open bar ou não, ele não vai fazer isso, porque, tipo, lá ele já vai ter o retorno, aí ele vai e busca as bebidas, se for necessário, se não for, ele nem vai fazer esse processo, porque, tipo, eu já tô falando que o evento não é open bar, entendeu? Sim, não, o teu raciocínio não tá errado, não, o teu raciocínio é esse mesmo, você tá pensando em minimizar o esforço de busca, e aí você fez uso dessa variável boolean. Só que quando a gente está trabalhando, e isso pode ocorrer mesmo, quando você fizer um mapeamento, né, desse modelo orientado a objetos para uma camada relacional, né, se você quiser transformar isso num banco de dados relacional, pode ser que você tenha que fazer uso desse expediente mesmo, tá? Mas, assim, uma das premissas da orientação a objetos é tentar trazer para o teu modelo computacional aquilo que de fato exista na realidade. Tá? E aí, lá na realidade, não tem esse campo Boolean para te ajudar nessa decisão.
mas ele te dá o recurso da herança, por exemplo. Mas eu entendo essa sua preocupação. Poxa, professora, como é que eu vou saber que eu tenho que vir aqui e fazer a busca na bebida? E aí eu talvez seja um pouco do desconhecimento do meu perfil de vocês, mas na orientação a objeto, em Java, por exemplo, a gente tem essa função aqui, ó, instance of. Tá? E essa instance of, ela consegue me dizer se um determinado objeto pertence a uma determinada classe. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter escrito certo, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Vou colocar o comando aqui. If, eu posso colocar aqui, ó, if obj instance of evento, por exemplo. Tá? Então, se esse obj, se ele foi criado a partir de uma instanciação assim, ó, na hora que ele chegar aqui nesse if, ele sabe que isso é verdadeiro. Tá? Se o meu obj foi criado, vamos fazer aqui. Se o meu obj foi criado com new open bar, quando você faz isso, open bar, isso aqui dá verdadeiro. E aí ele faz o que precisa ser feito aqui, entendeu? Então, por exemplo, se você está querendo mostrar a relação de bebidas que serão servidas, por exemplo, você faz um if desse jeito aqui, entendeu? Então, se o evento não é open bar, esse if dá falso e ele não entra aqui para mostrar a relação das bebidas. Faz exatamente isso que você está precisando que faça, entendeu? Que é decidir se um determinado objeto é de uma classe ou é de outra, sem que você tenha que colocar atributos artificiais dentro da classe que podem complicar o teu modelo, entendeu? Entendi. Então, é um recurso que já está à disposição. E eu acredito que todas as outras linguagens tenham. A Python tem, quer dizer, é você olhar para um determinado objeto e conseguir identificar a qual classe ele pertence. Quando você cria esse objeto aqui, é como se você deixasse uma marca na variável, sabe? E a gente consegue rastrear essa marca. E aí faz exatamente isso que você está querendo, sabe? E é uma preocupação muito válida essa sua. Tanto é válida que já tem um recurso dentro da própria linguagem para atender. Entendeu? Certo, gente? Mas mesmo assim eu tenho que fazer essa consulta, né? Porque eu vou estar em uma condição, de qualquer forma. Sim, se você tem que implementar uma funcionalidade lá, do tipo, eu quero imprimir um cartaz que vai anunciar quais são as bebidas que serão servidas, por exemplo, né? Então, aí você tem que fazer uma estrutura condicional, porque pode ser que seja verdadeira, pode ser que não seja, né? Então, essa tua preocupação é procedente. E aí a parte que está aqui mais para baixo não tem muito a ver com o modelo, apesar de que a gente pode, dentro do modelo de classes, relacionar os atributos. Relacionar os métodos que compõem a classe, né? Além dos métodos set e get, que a gente precisa pôr, né, para poder manipular aqueles atributos que eventualmente a gente faça privados, aqui a gente está dizendo como que eu quero calcular o valor das entradas. Então, com base em algumas informações do evento, a gente vai fazer o cadastramento das entradas, tá? Mas isso aqui não está relacionado... O que vem daqui para baixo não vai criar mais nenhuma classe, tá? E não vai criar mais nenhum atributo. Ele só vai definir como é que a gente calcula esses atributos, tá? Então, por exemplo, como é que eu vou calcular o valor da entrada popular? Bom, o valor da entrada popular, você tem que perguntar. Então, lá na hora que você está cadastrando o evento, você dá uma olhada para o promotor e fala, quanto é que você vai cobrar da entrada popular? Aí ele fala, vou cobrar 50. Legal. Então, a entrada popular é assim. Ou, então, se o promotor não estiver lá à disposição para dar essa informação, você vai fazer o cálculo automaticamente, entendeu? Então, o evento open bar é sempre R$200, mais 50% do valor unitário de cada bebida que será servida e tal. Eu não vou me alongar muito aqui, porque a gente vai evoluir nesse exercício, né? O que vocês fizeram foi só isso daqui. Depois, a gente vai... Isso aqui são os métodos que a gente vai ter que enfiar dentro das nossas classes. Vamos só voltar aqui para o diagrama
que o diagrama é este aqui, ó, é um diagrama pequenininho. Ah, eu já estava fazendo aqui do promoter, né? Tá. Se você quiser o promoter, apesar de que não tinha nenhum outro dado do promoter lá no texto, além do fone, se você quiser, você pode colocar aqui o nome do promoter, né? String. Aí você pega esse fone e passa para cá, né? Porque aí não faz sentido. Quem é o dono do telefone? É o promoter. Então você coloca aqui o telefone dele, né? Sempre pensando assim, né? Quem é dono da informação? Aí se você colocar aqui, você vai tirar daqui, tá? E outras, como fala, outras informações que sejam necessárias, tá? E aí a gente faz uma... Eu não sei se eu li ali, tinha a opção também que ele queria saber quais são os eventos, algo assim, eu não sei de onde que eu tirei isso. Não, de repente tem lá embaixo, vamos ver. Vamos continuar aqui. Pode ser aqui mais para baixo, né? Criar um modelo que represente contexto, implemente os modelos de classe, utiliza... Crie também uma classe aplicação que permita o cadastramento de 4 eventos, que poderão ser open bar ou não. O usuário vai decidir isso. Durante o cadastramento, deverão ser calculados nas classes apropriadas os valores da entrada. Então, lá em cima eu coloquei todas as regrinhas, né, da classe, do cálculo, né? Então, aqui depois, quando você estiver fazendo o cadastramento do evento, aí você vai chamar esses métodos para calcular o valor. Crie uma funcionalidade para alterar o telefone do promoter, né? E mostre, quando o usuário desejar, todas as informações de todos os eventos cadastrados. Então, é isso que foi, eu acho, aí o código ele queria saber, aí por isso que eu coloquei, quando eu criei a classe do promoter, né, que eu criei a classe promoter lá para colocar a informação dele, aí eu coloquei o código, tipo, evento vinculado a ele. Aí quando eu coloco o código do evento, eu vinculo que o evento é desse cara, desse promoter. Beleza. Não, tranquilo. Você e outros alunos também apareceram com a classe promoter, não incorreu em nenhum problema em termos de nota ou acréscimo da classe promoter, não, tá? Perderam notinha um pouquinho, porque foi aquela história, né? Alguma herança mal colocada e tal. Mas se você fez aqui o promoter, tranquilo. Inclusive, eu não coloquei lá no texto, porque senão vai ficando muita coisa, né? Não, mas... Por mim, tranquilo, professor. É que vendo assim, você fazendo assim, parece que eu pensei muito longe, sendo que não precisava. Não, é verdade. Vários alunos pensaram assim, e dá um dó, né? Porque de não dar nota, né? Porque na vida real, isso acontece com todo mundo. Às vezes você pensa além, aí vai lá e retira, ou pensa de menos, vai lá e acrescenta, porque é um processo cíclico, né? Mas é que, né, no mundo acadêmico a gente faz um recorte e acaba ficando desse jeito, entendeu? E, inclusive, esses pensamentos que extrapolam, que está lá, é bom apresentar para o cliente, porque pode ser que faça sentido, as tais necessidades latentes, né? Existe, mas ainda não se manifestou. Então, se você apresentar e falar, eu nem sabia que eu precisava disso, mas eu preciso, né? E fazendo assim, o que acontece? A gente pode ter mais de um promoter trabalhando, né? Exato, foi nessa questão que eu pensei. Tipo, eu tenho um cadastro, eu tenho mais de um promoter, eu posso cadastrar outros promoters. Isso. Aí você pode ter uma agência mesmo de organização de eventos. Aí fica bem bom. Então, vou deixar assim, tá? Ó, ficou bonitinho, né? Depois eu salvo e mando para vocês. Então, na prova, eu vou dar um textinho parecido com isso, né? Uma historinha, adoro escrever historinha. E aí eu vou colocar junto o diagrama, tá? Porque daí eu consigo ter um universo mais controlado, né? Todo mundo vai trabalhar a partir daquilo ali. Pra gente não criar coisa que não precisa. Porque aí depois fica até difícil de eu fazer a avaliação e acaba sendo injusta ou benevolente, então fica mais complicado, né? E eu consigo controlar melhor, tá? E é isso. Bom, algum comentário, alguma dúvida? Professora. Pois não. Open bar é um tipo de evento, né? Exatamente, eu teria que ter um atributo de tipo ali dentro de evento ou não há necessidade? Não tem. É a mesma situação de colocar a variável booleana que a gente estava conversando agora há pouquinho com a Ana Flávia. Como você tem a possibilidade de, usando aquele instance of, você consegue saber de que tipo é o objeto, entendeu? Então, não tem necessidade de colocar nenhum atributo artificial aqui dentro. Pode ser
A diferença é que, tipo, nesse caso, usando aquela situação lá que a senhora explicou, é que independente, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 10 mil eventos, ele vai fazer a consulta nos 10 mil eventos para descobrir quem é o open bar, né? Nesse caso, dessa explicação que a senhora fez. Isso. De qualquer forma, se houvesse um Boolean também, eu teria que verificar os 10 mil eventos para ver em qual deles o Boolean é verdadeiro, né? Eu validava. Só que aí, tipo, só que eu ia validar um campo, né? Isso, mas o validar significa fazer uma verificação, né? Fazer um if em cima dele, né? De qualquer forma, você teria que fazer, né? Isso aí a gente não escapa mesmo, não. Tá? Mas é por essa razão que não precisa. De novo, né? Quando a gente vai evoluir a nossa aplicação, por exemplo, e aí a gente quer pegar os dados que estão em memória, porque isso aqui, ó, gente, o modelo de classes, ele existe em memória. E aí, qual que é o destino natural das aplicações? É pegar aquilo que está em memória e persistir num banco de dados. Como na maioria dos casos o banco de dados é relacional, e aí a gente não tem a herança para nos auxiliar, alguns desenvolvedores usam a estratégia de colocar um tipo ou de colocar um boolean. Então, eu entendo esse pensamento de vocês, porque ele está muito, muito forte quando a gente quer levar a nossa aplicação lá para a persistência do banco de dados, entendeu? Aí pode, sem problema nenhum, faz parte do mapeamento objeto relacional. Outra coisa, professora, tipo, por exemplo, a situação das entradas aí. Sim. Eu usei como interface. Na verdade, como classe, né? E aí criei uma interface e uma classe abstrata. Cadê meu diagrama para eu poder ver aqui? Porque eu pensei assim, tipo, se eu tiver condições para cada ingresso, o que normalmente é mais comum, né? Eu ter, tipo, o valor popular é X, né? O valor... Você já chegou nessa parte? Não sei. Você falou já, né? Já. Aí pensando nisso, aí tipo, por isso que eu tenho que fazer separado também. Porque aí eu consigo trabalhar dentro de cada um as suas Sim, necessidades. As suas necessidades. Faz sentido também, né? E aí você também extrapolou, né? Você não é errado, tá? De novo, não é errado. Assim, é que não estava ali no contexto, né? No contexto, para eu fazer uma coisinha mais simplesinha, eu falei, ó, todo evento vai ter sempre esses 3 tipos de entrada, e assim, assim, assim. Mas você pode, como foi o caso, por exemplo, do nosso modelo, que a gente ainda está em implementação, nosso modelo lá do salão de beleza, em que eu posso ter diferentes tipos de desconto, né? Então, aí eu não sei muito bem o que vai ser nesse momento, e aí eu coloco ali uma interface. Pode ser. É só que no contexto que a gente estava trabalhando, ali na descrição, não estava apresentado dessa maneira, tá? Mas não é errado. Pode ocorrer situação que isso vai ser válido mesmo, tá? Como tinha uma condição lá embaixo, tipo assim, R$200 se for entrada X, mais 10%. Se for entrada Y. Só que, tipo, isso já estava definido, né? Isso. Aí, por esse campo, é que eu tive essa interpretação, que hoje é 10%, amanhã pode ser 20%, dependendo do dia, entendeu? Claro, isso é verdade. Aí por isso eu tive essa interpretação. Isso. E que não é errada, tá? É que aqui, como eu estava num exercício bem simplesinho, não queria fazer ele ficar muito gigantesco, essa era a minha intenção, eu deixei as coisas fixas, né? Mas a gente sabe, né, que o modelo de negócio das empresas vai mudando, a inflação vai corroendo determinados lucros e tal. Então, assim, no mundo real faria muito sentido essa sua proposta. Então, é isso. De novo, né, aquilo, na vida real não é assim, né? É que aqui a gente tem que fechar o nosso universo, senão a gente não consegue sair do outro lado, né? E aí a gente não conseguiria estar tendo essa discussão agora, né? De apresentar a solução e de vocês colocarem, né, a experiência de vocês, a vivência de vocês e a interpretação de vocês. Tá? Agora, sim, conceitos que a gente não pode deixar perdido, né? A herança, né? O open bar é um tipo de evento. Então, se você percebe, o relacionamento cabe a herança, se for necessário, né?
aqui relacionamento, né, de associação, meu evento foi associado ao promoter, não aparecia lá no diagrama outras informações, mas a gente percebeu que é importante, expande, então esse relacionamento de associação é legal. Eu posso ter um cadastro prévio de promoter e a partir do momento que eu vou fazendo o cadastramento dos eventos, eu vou fazendo as vinculações, né? A mesma coisa ocorre aqui com a bebida, né? Importante perceber que o relacionamento da classe bebida não ocorre com o evento, ocorre com o open bar, né? Porque nesse aqui de cima não vai ter bebida, então eu não preciso me preocupar, né? Em não invadir aqui o espaço da bebida, se não for o caso. Então, são alguns conceitos da orientação a objeto que a gente precisa ter. Essa parte aqui de baixo é onde a gente coloca os métodos, que aí é outra sequência, que está escrito lá na historinha, alguns itens, né? E a gente vai evoluir o nosso modelo para seguir essa toada. Tá? Professora, uma questão ali, essa relação que a senhora fez aí com a seta, ali nas opções do canto esquerdo ali, o ML é Entity Relation. Aqui? Entity Relation? Aqui? Sem a seta ali, ó. Pode ser essa aqui? Na quinta linha. Essa? Isso, essa. Garoto. Isso. Olha. Nossa, aprendi tanto hoje. Muito obrigada. Vocês me ajudaram muito hoje. Sai daqui. O método type quer dizer o quê mesmo, professor? Peraí, deixa eu só... Oi, peraí. A pessoa não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aqui, no método type, a gente vai tirar ele daqui e a gente vai colocar os métodos que precisam existir dentro da classe, entendeu? Então, por exemplo, método set e método get, eles existem em toda a classe. Então, como a gente já sabe que eles vão existir, eles a gente não precisa colocar aqui, tá? Mas outros métodos são necessários. Então, vamos só para exemplificar. Aqui, ó. Aqui. Além disso, o promoter deseja que... Não, isso já foi. O valor das entradas populares pode ser informado pelo usuário ou pode ser calculado automaticamente. Vocês observam que aqui, ó, o valor, eu preciso ter uma função, eu preciso ter um método em algum lugar que permita definir o valor da entrada popular. E aqui está me falando assim, ó, ou o usuário informa para você, ou você calcula. Então, vocês observam que tem duas formas para esse método cálculo da entrada popular ser realizado. Significa que aqui, né, onde está esse método type aqui, a gente vai tirar esse aqui, porque ele está aqui genérico, né? E a gente vai falar o seguinte, olha, eu vou ter aqui um método calcular valor entrada popular. Tá? Como ele é um método, o método pode receber parâmetro, não pode? E ele pode gerar um retorno. Nesse caso aqui, se não houver retorno, a gente coloca que ele é void, tá? Vamos colocar aqui mais um. Então, lá no texto, fala o seguinte: o valor pode ser informado pelo usuário. Se é o usuário que vai informar para mim, eu poderia ter um método que não recebe nenhum parâmetro. Dentro dele, eu mando uma mensagem para o usuário perguntando qual é o valor, recebo esse valor e guardo dentro do atributo valor entrada. Então, eu posso ter esse método aqui, essa versão aqui, ó, essa primeira, ela vai ficar assim, ó, valor da entrada popular. Ou a gente poderia pensar lá na main, como é que a gente fez o nosso cadastro do salão de beleza? Lá na main, eu peço para o usuário digitar o valor da entrada e eu mando esse valor da entrada para o método calcular valor da entrada. Normalmente é assim que faz. Então, eu poderia ter aqui um parâmetro double valor. Então, o usuário digita para mim, eu mando esse valor para o método faz o que precisa ser feito e pronto.
A segunda opção, o usuário não manda nada, ele não manda nada porque ele não sabe, e o meu programa tem que fazer o cálculo. De que jeito? Desse jeito aqui, ó. Se o evento for open bar, ele faz de um jeito. Se for outro evento, ele faz de outro jeito. Tá certo? Observe, eventos open bar é assim, R$200 mais 50% do valor de cada bebida. Demais eventos, ou seja, aquilo que não é open bar, é o custo da organização dividido pela quantidade de convites. Logo, significa que dentro da classe open bar eu vou ter que ter o método escrito e dentro da classe evento eu vou ter que ter o método escrito também. Tá certo? Então, copia esses negocinhos aqui, vamos ver se eu consigo copiar. Isso não tem a ver com regra de validação, não, né? É diferente, né? Opa. Regra de validação? Como assim? Regra de validação normalmente é o valor que eu coloco dentro de algum campo, né? Acho que é tipo assim, por exemplo, se for uma string, ela não pode ter mais que 50... Ah, tá. Não, isso aí você pode colocar nos set, né? Nos métodos set, aí você pode fazer essa validação. Ou dentro da própria main, onde você estiver fazendo a leitura, né? Lá você já faz essa validação e nem chama o método set se a pessoa estiver errando. Pode ser uma função dentro da própria main, se for o caso, né? Você retorna a mensagem daí. Exatamente. Então, ó, só nesse caso aí, né, do cálculo do valor da entrada, a gente tem, então, duas possibilidades, né? Quando o usuário fornece o valor, está aqui o atributo. Quando o usuário não fornece o valor, tem duas formas de fazer o cálculo. Na classe evento, o corpinho desse método calcular valor vai ser feito de um jeito. Na classe open bar, o corpinho do método vai ser de outro jeito, tá? Se vocês quiserem, essa duplicação aqui, ó, do valor, do calcular valor, entrada pop, recebendo um valor, a gente pode tirar daqui, porque elas seriam iguais, ó. Estão vendo que ela é igual? Na open bar, ela é igual ao evento. A regra, nesse caso, é a mesma. O usuário dá o valor e eu jogo o valor dentro do atributo. Então, eu poderia tirar daqui porque ele já ganha por herança. E eu mantenho apenas aquilo que é diferente. Na classe filha, fica só o que é diferente. Deixa eu arrumar esse troço aqui. Tá bem? Não sei se ficou claro. Então, nas classes filhas, a gente mantém só as peculiaridades. Aquilo que é comum para todo mundo, a gente deixa no nível de cima, né? E aí ela vai ganhar por herança. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessas partezinhas aqui de baixo das classes, é colocar os métodos que atuam nos atributos, sabe? Os métodos aqui que mexem com os atributos da própria classe. E aí vem o conceito de coesão. Tá? Então, lembra que eu comentei há pouco, no começo da aula, né? Acoplamento e coesão. Depois, se vocês puderem ler sobre isso. Então, aqui a gente está falando de coesão. A classe, ela tem que cuidar de si própria, tá? Então, os métodos que eu coloco aqui, eles existem para trabalhar com os atributos da própria classe. Essa a ideia de coesão, ela tem que dar conta de si. Então, a gente tem sempre que buscar na programação orientada a objetos, a gente tem que buscar aumentar, isso aqui é uma setinha para cima, tá? Bem feia, né? Deixa eu melhorar ela. A gente tem que aumentar, o nosso objetivo é sempre... aumentar a coesão, que é a história da classe, cuidar de si, das suas responsabilidades, e diminuir o acoplamento. Acoplamento é o quanto uma classe depende de outra. Acoplamento. Quanto menos uma classe depender de outra, melhor. Melhor para quê? Menor para manutenção.
Manutenção, para aumentar a longevidade da minha aplicação, tá? Para diminuir a quantidade de recurso que eu tenho que empregar cada vez que eu precisar implementar alguma alteração. Então, às vezes a gente fala assim, professora, mas meu código está funcionando, professora, está lá, tá funcionando. Mas se alguém precisar, alguém que não seja você, precisar fazer alguma manutenção, vai disparar efeito colateral em um monte de outros locais dentro do teu código. Dá uma olhada, porque esses conceitos aqui, de repente, não foram muito bem observados, tá? E eles fazem parte lá daqueles conceitos bem introdutórios, são conceitos antigos, viu? Bem antigos. Depois, se vocês puderem, tem vários artiguinhos pequenininhos na internet, deem uma olhada. Acoplamento e coesão, essa duplinha, né? E nosso alvo é sempre aumentar a coesão, diminuir acoplamento. Isso faz o nosso código ficar mais limpo, mais compreensível e facilita a manutenção, tá? Nem sei por que eu cheguei nisso, mas acho que era, enfim. Tá, pessoal? Então, voltando aqui. Então, a gente já fez isso aqui, ó. Então, a gente já indicou lá. Não programamos nada. Veja, olha o trabalho. Isso aqui que a gente está fazendo é o projeto da nossa aplicação, né? E, ó, eu achei que eu ia gastar meia hora e está indo praticamente a aula toda. Mas não tem problema, tá? Quanto mais tempo você leva nessas fases iniciais... Vamos lá, vamos de novo fazer um diagrama aqui. Quando a gente está num projeto, a gente... Quem já fez alguma coisinha de gerência de projeto, já sabe que isso aqui, ó, aqui a gente tem o tempo, tá? E aqui a gente tem o custo de manutenção. Manutenção / correção, tá? Quando você está no comecinho do teu projeto, o custo... Deixa eu mudar de cor para ficar chique. Quando você está no começo do teu projeto, né, na fase de análise de requisitos, na fase de projeto, se você entendeu alguma coisa errada, o custo para você corrigir é pequeno. Só que conforme o tempo vai passando, o custo para você ir fazendo correções ou alterações vai aumentando significativamente, tá? Então, às vezes você leva, sei lá, 2 meses, 1 mês, não sei, né? Agora com o movimento ágil, a gente pega pedacinhos pequenininhos do nosso projeto, né? Mas não importa, você só vai evoluir para codificação, né, e tal, depois que você tiver entendido bem as coisas, sabe? Então, quanto mais tempo você dedicar aqui no entendimento, logo no início, é mais fácil, porque conforme o tempo passa, ó, eu descobri um erro lá na reunião de apresentação do cliente, no finalzinho da minha sprint, bem aqui, eu achei um erro. Bom, se achou um erro, tem que corrigir, né? Mas olha o custo, né? Custo em termos de dinheiro, custo em termos de tempo, custo em termos de desgaste no relacionamento com o cliente, sabe? Tudo isso é custo. Então, a gente, às vezes, perde um tempinho a mais aqui na fase inicial de entendimento, né? De uniformização do que está sendo falado. Não é à toa, é porque aqui é mais fácil arrumar, né? Aqui para frente já está ruim. Tá? Pois bem, então, se tem alguma mensagenzinha aqui no chat. Opa, não, tá de boa. É isso, pessoal, vamos voltar aqui só para ver o que mais que a gente vai fazer aqui, já que a gente está nesse ponto, né? E aí, o valor da entrada normal é o valor da popular mais 10% desse mesmo valor. O que é isso, né? Significa que eu tenho aqui o valor, vou colocar aqui valor da entrada popular. Tá aqui. Vamos supor que seja R$100. O valor da entrada normal é o quê? É os R$100 da popular mais 10%, né? 10% é 10 sobre 100, do mesmo valor, ou seja, dos próprios R$100. Então, toda vez que a gente fala porcentagem, é porcentagem de alguém, né? Logo, o valor da entrada normal vai ser R$110. Tá? Isso aqui vale para qualquer evento?
Não lembro, vamos olhar aqui. O valor da entrada normal, não tem nenhuma especificidade, então, essa função aqui, ó, cálculo da entrada normal, ela vale para evento open bar e para evento que não é open bar. Então, eu posso escrever esse método lá na classe mãe só, e a filha herda. Então, a gente vem aqui e bota aqui, ó, calcular valor entrada normal. Esse valor da entrada normal, ele também não vai receber nada do usuário, porque ele vai, como ele está dentro da própria classe evento, ele vem aqui, vê qual é o valor da entrada popular, acrescenta 10%, o resultado desse cálculo, ele guarda dentro do valor da entrada normal. E se eu colocar aqui na classe mãe, a open bar, que herda tudo, vai herdar esse cálculo também. Tá? E o último, o valor da entrada VIP é o valor da entrada normal mais 15% desse mesmo valor. Então, a mesma continha, né? Só estou mudando o percentual aqui. E, de novo, aqui pelo texto, né? Ele vale para qualquer tipo de evento. Então, a gente coloca na classe mãe e a herança toma conta, né? Então, a gente vai voltar lá, aqui. Gente, você não tem noção de como que eu tô feliz de conseguir aumentar esses negocinhos aqui? Olha, eu sofri, hein? A ignorância mata as pessoas, né? Tá? Então, eu coloco aqui, ó, valor, calcular valor VIP. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, né? Calcular valor VIP vai ficar também na classe mãe. E estraguei tudo aqui, mas tá bom. Fica na classe mãe, o calcular valor VIP, e a classe open bar herda, tá? Perfeito. Legal. Tá bom? Tudo bem aí? Estão comigo ainda? Já desistiram de mim? Legal. Aí, agora, pessoalzinho, esse item aqui, então, a gente fez, né? Cada um teve a sua interpretação, tá? E não cabe a mim. Eu não quero, assim, que vocês se sintam reprimidos e que eu estou podando a criatividade de vocês, não. É que a gente tem que manter uma linha condutora para poder aplicar o mesmo critério de avaliação, né? E para eu verificar se aqueles meus objetivos pedagógicos foram atendidos, tá? E, mais uma vez, digo que na vida real a coisa flui de maneira diferente. Mas a gente já tem agora o nosso modelo de classes. Agora vai ficar por conta de vocês, e pode ser, inclusive, um objeto para vocês estudarem para a prova, tocar o barco aqui, ó. Implemente modelos de classe, o modelo, né, tem essa mais, de classe definido usando a linguagem Java. Então, o que é isso? Eu quero que vocês criem um projeto, e cada uma das classes que estão presentes ali no nosso modelo de classes, que vocês criem a correspondente dela agora, codificando, né? E aí vocês vão aplicar herança, onde for necessário. Vocês vão aplicar polimorfismo. Vocês vão aplicar sobrecarga e sobreposição de métodos. Esses dois itens aqui, ainda bem que eu passei por aqui. Esses dois itens aqui, sobrecarga e sobreposição de métodos, eu não falei com vocês sobre eles. Eu não falei com vocês sobre eles. Mas eu queria saber se vocês entendem o que ele significa. Sobrecarga e sobreposição. Eu não estou nem lembrado. Se eu vi, eu não estou lembrado. Né? Não tem problema. Então, vamos entender isso. E aí a gente faz o fechamento da aula de hoje, porque eu já deixei vocês bem... Seguinte. Voltando aqui no nosso diagrama. Aqui. Vamos olhar aqui na classe evento, tá? Vocês conseguem observar que eu tenho a classe... o método calcular valor entrada popular duas vezes, tá vendo? O nome do método é o mesmo. O nome é o mesmo, calcular valor entrada popular. O que tem de diferente aqui?
Esses dois camaradas aqui, ó. O tipo do cálculo? É que um recebe o valor, o outro não, né? É o retorno ali. Ou é double e... Não é nem o retorno, é que um recebe o valor, né? O outro não. Recebe. É isso. Isso, vocês pensaram a mesma coisa. Falaram de formas diferentes, mas pensaram a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, eu estou olhando aqui para o meu modelo de classes, eu não consigo ver o código, né? Eu não consigo ver o corpinho desses dois métodos aqui, mas eu consigo ver a assinatura dele, né? Que é o nome do método, o parâmetro que ele recebe e retorno. Então, quando dentro da mesma classe, eu tenho mais de uma versão para o mesmo método, obrigatoriamente eu tenho que ter alguma diferença na assinatura. Tá? Né, essa linha aqui, ela é a assinatura do método. Eles têm o mesmo nome, mas eles se diferenciam aqui na lista de parâmetros. E essa diferença pode ser na quantidade de parâmetros, na ordem dos parâmetros, tá? E aí, eles existem sem problema nenhum se houver alguma diferençazinha neles. Como é que eu sei qual deles vai ser usado? Depende de como eu chamar o método, tá? Então, vamos fazer aqui. Eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui. Nossa, eu nunca consigo fazer uma linha reta. Vou abreviar aqui, tá? Vou falar assim, ó, calc valor, ele está recebendo um double, né? Um recebe double, D, tá? E ele é void, né? Esqueci do void aqui, tá? O corpinho dele eu não estou vendo, não sei o que tem escrito nele. Eu tenho uma outra versão, void também. O nome é o mesmo. E ele não está recebendo parâmetro. E eu não tenho a menor ideia também do que tem dentro do... Quando eu falo corpinho, né? É o que está entre as chaves. Peraí, estou engasgado. As chaves. Na verdade, eu falo corpinho para ficar uma expressão mais simpática, né? Mas, na verdade, isso aqui a gente fala a implementação do método, tá? Então, nem sempre eu consigo ver a implementação do método. Eu consigo ver apenas a assinatura dele. Isso ocorre muito quando a gente está trabalhando com interface. Eu não vejo a implementação, eu só vejo a assinatura. Aí, imaginem que lá na main, eu fiz assim, ó. Eu chamei calc, valor. Quando eu faço assim, automaticamente a aplicação sabe que tem que rodar essa versão. Se eu chamar calc valor e passar aqui um número, ele automaticamente sabe que eu tenho que executar essa versão, tá? Como essas duas versões do método, elas estão dentro da mesma classe, então observe, as duas versões do método que têm o mesmo nome e diferenciam na assinatura, elas estão dentro da mesma classe. Isso é o que a gente chama de sobrecarga. Sobrecarga. Ou, em inglês, para ficar mais chique, overload. Tá? Então, se vocês lerem alguma coisa, de repente vocês encontram essa expressão. Quer dizer exatamente isso. Você tem possibilidade de colocar dentro da sua classe quantas versões você precisar. Tá? A gente fez muito isso nos exercícios passados com o método construtor. A gente está sempre criando... Deixa eu ver se meu Eclipse está aberto aqui. Vou pegar aqui uma classe qualquer. Ó. A gente está sempre criando os objetos. Ó, eu tenho aqui o método construtor sem parâmetros, vazio. E eu tenho o método construtor com os parâmetros, tá vendo? Qual deles é executado? Depende de como eu chamo. O importante é o seguinte, é que essa sobrecarga, ela é controlada pelo compilador. Por exemplo, imagine que eu tirei a lista de parâmetros e deixei dois métodos com a mesma assinatura. O compilador chia. Então, essa verificação da sobrecarga, ela ocorre em tempo de compilação, tá? E na hora de executar, a execução vai decidir qual versão escolher, dependendo da lista de parâmetros que eu mandar. Tá? Então, vale para o método construtor e vale para qualquer outro método. Eu montei esse enunciado aqui
pensando nisso. Então, aqui... Opa, perdi. Aqui. Então, aqui no nosso diagrama, esse método chamado calcular valor da entrada POP, ele está aqui, ele tem essas duas maneiras justamente para ilustrar para vocês a necessidade de sobrecarga. Ah, professora, mas por que eu não chamo um de... Para que essa frescuraiada toda, né, de dar esse conceito? Por que eu não chamei calcular 1 e calcular 2, por exemplo? Ia funcionar, não ia? Claro que ia, mas o seu código fica prejudicado em termos de documentação e de compreensão, porque a ideia é que o método receba o nome de acordo com aquilo que ele faz. O que ele faz? Ele calcula o valor de uma entrada. Então, esse é o nome, não tem que colocar adicionais aqui na frente, entendeu? E aí, você sabendo desse conceito, o seu código fica limpo e de fácil manutenção. Tá? Esse é o conceito de sobrecarga. O conceito de sobreposição... Deixa eu puxar aqui minha setinha para cá. O conceito de sobreposição, aí já tem a ver com herança, tá? Então, se eu não tivesse, imaginem aqui na classe Open Bar, se eu não tivesse essa versão aqui do calcular entrada popular, todo objeto da classe Open Bar executaria essa versão que está aqui em cima, ou essa, certo? Como eu escrevo aqui essa versão, na hora que um objeto do tipo OpenBar chamar calcular valor da entrada, ele vem e executa esta versão aqui, que está dentro do OpenBar, porque ela sobrepõe o que foi herdado. A única maneira de eu executar a versão que está aqui na classe mãe é colocar o super na frente, lembram? Se eu não colocar, a sobreposição vale e ele executa o que está aqui dentro da classe. Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um desenho. Então, o que acontece? A gente tem aqui a classe mãe. Mão. Peraí. A gente tem aqui a classe mãe. E a gente tem aqui a classe filha. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a assinatura dos métodos em questão é a mesma, tá vendo? É a mesma, ó, mesmo nome, mesma lista de parâmetros, mesmo retorno. Igualzinho. Pode ser igual porque estão em classes diferentes, tá? No caso anterior que a gente tinha falado, não podia ser igual porque estava dentro da mesma classe. Então, aqui estão em classes diferentes, né? Eu vou chamar aqui de void calc valor. Não tenho a menor noção do que tem na implementação dele. E aqui na classe filha, tem a mesma coisa. Eu tenho void calc valor. Não tenho a menor ideia do que tem na implementação, mas está aqui, certo? Quando o meu objeto, se o meu objeto foi criado assim, ó, new open bar, e eu faço obj.calc valor, ele sabe que ele tem que vir direto para cá. Ele vem direto para cá. Por quê? Porque ele foi criado a partir de OpenBar. Então, ele sabe que ele tem que executar o método que está escrito na filha, porque ele fez uma sobreposição do método herdado. É como se ele ficasse por cima. Ele está escondendo, tá? Quando que eu consigo chamar a mãe, né? O método da mãe. Se eu usar o super, né? Se não, a sobreposição está sempre valendo. Ou, em inglês, também vocês podem achar overriding. Não sei se escrevi certo, tá? Vamos conferir aqui, se escrevi certo. Olhando aqui do inglês, overriding.
Fahrenheit. Não tem o Nzinho aqui. Tá? Pegaram? Então, sobreposição, versões, métodos com cabeçalho idêntico, igualzinho, só que em classes diferentes. E aí, uma versão sobrepõe a outra. Por padrão, a que fica vigente é a da classe filha. Para chamar a versão escrita na mãe, só colocando super na frente. Tá bom? Então, vocês já perceberam aqui pelo nosso diagrama que vocês têm sobreposição de métodos, né, e sobrecarga de métodos, nas duas. Então, a gente sabia que tinha, né, só não sabia dar um nome para elas. Tudo bem? Vamos ver se sobrou mais alguma coisa aqui que a gente não falou. Tá? Polimorfismo. A gente falou de polimorfismo quando a gente fez o exercício lá do salão de beleza. Quando a gente colocou dentro de uma única lista objetos da classe funcionário, da classe manicure, da classe cabeleireiro, né? Todos eles eram do tipo funcionário. Foram criados como sendo funcionários. Então, a gente trabalhou com polimorfismo. Aqui vai ocorrer a mesma coisa, né? Porque a gente tem evento e evento open bar. Então, tem herança aí. Tá? E aí vocês vão ter que cadastrar 4 eventos. E aí é só o que tem que ser feito, né? Então, usando aqueles métodos todos que vocês escreveram, vocês vão fazer essas coisinhas aqui. Acho que esse item 2 e 3, se vocês conseguirem trabalhar nele como forma de estudo para a prova, acho que vai ajudar bastante, porque a prova vai ser alguma coisa parecida com isso, né? E foi o que a gente trabalhou tanto nesse exercício quanto nas aulas que a gente fez implementando o nosso salão de beleza. Ô, professora. Oi. Aí a gente se baseia nesse que a gente construiu em aula ou no nosso? Programa de para estudo, né? Porque, na verdade, vocês vão estar estudando e depois da prova eu vou marcar um dia para vocês me entregarem esses itens aqui, tá? Porque eles vão valer como avaliação também, tá? Então, eu sugiro a vocês que a gente use esse diagrama que a gente trabalhou agora aqui, tá? Para ficar todo mundo uniformizado, né? Ficar mais fácil depois da gente fazer a avaliação. Você manda lá para nós? Ou sobe no Git? Acho não, dá para fazer. Dá para fazer direto dali. Dá. Eu vou subir, acho que eu vou mandar direto no WhatsApp para mais rápido, porque eu não tenho nenhum projeto lá no Git só para ele, eu não quero misturar no outro. Tá? Mas eu mando para vocês, mando ainda hoje mesmo. Tá? É isso, pessoal. Aí, deixa eu interromper aqui. Acho que eu não vou avançar, então, em conteúdo. E aí, estou aqui à disposição, se vocês tiverem alguma outra dúvida e tal, quem já estiver tranquilo, eu libero e fico aqui à disposição para tirar dúvidas, né, para quem for fazer prova. Assim, da minha parte, dúvida não tem, mas é mais só a questão mesmo que acabamos, né, no meu caso, acabei pensando demais. Mas não está errado, não, tá? É só que eu precisei fazer essa poda para a gente ficar uniformizado e para eu mostrar os conceitos. Mas e acontece mesmo, a gente pega um negócio e vai viajando, né? Mas foi bom. Olhando agora, tipo, você fez para um cliente, né? Eu já estava fazendo como se fosse da empresa. Muitos clientes, muitas empresas, muitos tipos de evento, porque né? Do jeito que eu coloquei ali, eu tinha como cadastrar vários, né? No meu diagrama, né, digamos assim, seria vários eventos, eu poderia criar vários outros promoters e tal. Exatamente. Poderia ter diferentes formas de cálculo, né, do valor das entradas. Eu vi muitos alunos que pensaram nisso. Em questão de bebida, eu coloquei como se fosse para todos os eventos. Aí o Open Bar seria uma condição à parte lá na questão... É que eu entendi que o Open Bar, ele teria só acrescentar nos valores só mesmo. Ah, entendi. Que eu achei que ele era só um tipo de evento diferente, mas a bebida eu achei que era de todos os eventos. De todo mundo. Isso. Mas, no geral, foi tudo muito bom. Não, então ok, professora. Tá bom.
Então é isso, pessoal. Aí, se alguém tiver... Vou ficar aqui até 9h30, né? Mas aí, quem já quiser se retirar, fique à vontade. Quem quiser fazer pergunta, também estou aqui. Certo, então, professora, boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professora. Eu vou nessa também, que ainda tem um artigo para fazer. Vixe, vai lá, corre. Não é fácil, não. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite, bom descanso.